Imaginando aqui quem foi que auxiliou o Flávio Bolsonaro a escrever essa carta, porque às vezes eu fico lendo, em alguns momentos eu li o trecho da carta e me perguntei, é fã ou é hater de Flávio Bolsonaro? O presidente Lula voltou a chamar a família Bolsonaro de traidores da pátria. A publicação veio depois que Flávio Bolsonaro enviou uma carta aos Estados Unidos pedindo a suspensão do tarifaço. No documento, Flávio admite que novas tarifas dariam, abre aspas, vitória política a Lula, fecha aspas. O pré-candidato e senador Flávio Bolsonaro enviou uma carta, um documento extenso ao governo americano de 86 páginas, em que ele pede o adiamento dessas novas tarifas. Ele argumenta que o último tarifaço imposto pelo governo dos Estados Unidos não trouxe um resultado positivo e também não implicou em mudanças nas autoridades brasileiras. Então ele pede esse adiamento de 180 dias, com um prazo ainda prorrogável, mas o principal argumento utilizado por ele é justamente esse que você mencionou. No entendimento de Flávio, essas tarifas podem fortalecer o governo Lula. E aí a gente separou dois trechos desse documento, vou pedir para colocar na tela para você que está em casa acompanhar comigo. Nesse primeiro trecho ele fala o seguinte: as pesquisas nacionais de opinião no Brasil mostram que a posição eleitoral do governo em exercício se fortaleceu precisamente nos períodos em que a pressão tarifária dos Estados Unidos ganhou maior destaque. Num segundo trecho dessa carta ele conclui, em outras palavras, as tarifas propostas entregariam ao atual governo brasileiro exatamente a vitória política que ele vem buscando construir, ao mesmo tempo em que penalizariam a economia dos Estados Unidos e os próprios brasileiros que defendem uma relação mutuamente benéfica com os Estados Unidos. O presidente Lula veio a público, se manifestou nas redes sociais, criticou esse pedido de adiamento de Flávio Bolsonaro. Vale a gente mencionar que no último tarifaço, o governo Lula, o presidente Lula, já tem atribuído à família Bolsonaro, a aplicação dessas sanções e agora também a ameaça de novas tarifas, especialmente Eduardo Bolsonaro, que mora nos Estados Unidos. Então hoje nas redes sociais, Lula criticou mais uma vez essa intervenção da família Bolsonaro. Ele diz o seguinte, vou pedir para também colocar na tela. Em uma rede social, Lula afirmou que é inaceitável que a família Bolsonaro, com o seu entreguismo, queira submeter o Brasil aos interesses dos Estados Unidos, como fica claro no documento enviado hoje por um dos seus integrantes ao governo americano. Pedir que o tarifaço contra o nosso país seja adiado para depois das eleições é mais uma atitude de traidores da pátria. Nunca houve e não há qualquer justificativa para tarifaço agora ou depois. O post feito por Lula para poder conversar com os meus colegas que vão entrar aqui logo mais. Ele diz assim: é inaceitável que a família Bolsonaro, com seu entreguismo, queira submeter o Brasil aos interesses dos Estados Unidos. Tem um ponto central aqui, esse é o discurso do Lula desde o começo, desde o primeiro tarifaço. E aí ele segue: nós sempre vamos dialogar de igual para igual com qualquer nação do mundo. Aqui ele está dizendo o seguinte: é preciso ser altivo até mesmo na hora de negociar. Então, em outras palavras, ele está dizendo que o Flávio Bolsonaro é submisso aos interesses dos Estados Unidos. E aí chega um ponto que para mim é central. Pedir que o tarifaço contra o nosso país seja adiado para depois das eleições é mais uma atitude de traidores da pátria. Nunca houve e não há qualquer justificativa para o tarifaço agora ou depois. E aí nesse ponto Lula tenta se diferenciar de Flávio Bolsonaro, porque para Lula não há argumento, e para todos os especialistas no Brasil não há argumento algum para esse tarifaço. E quando o Flávio faz o pedido para adiar para depois da eleição, ele quase que legitima o tarifaço, porque está dizendo o seguinte: olha, vocês podem até ter razão, vamos deixar para discutir isso depois. E aí vem defender, ele falou que o mais absurdo é saber que a origem de tudo isso foi motivada pela própria família Bolsonaro. Defender o fim do Mercosul é um outro ataque ao interesse do povo brasileiro. O acordo União Europeia-Mercosul recentemente foi super celebrado por especialistas e economistas, então Lula também está batendo nessa tecla. Porque, em outras palavras, na minha interpretação, o que Flávio está dizendo, além dessa explicação que o Gabeira deu, não é porque o tarifaço é ruim e é injusto, é porque ele está me prejudicando, ele está prejudicando a minha candidatura. Mas tem um outro ponto. Fica implícita ali a ideia de, depois da eleição, a depender do resultado, senta pau no Brasil. Pode tarifar o Brasil, não tem problema. Não tem problema. Então,
eu fico imaginando aqui quem foi que auxiliou o Flávio Bolsonaro a escrever essa carta, porque às vezes eu fico lendo, em alguns momentos eu li o trecho da carta e me perguntei, é fã ou é hater de Flávio Bolsonaro? E aí eu queria, antes de passar a palavra para o Camarote, fazer aqui, dividir com vocês uma avaliação feita por um diplomata super respeitado que não tem vínculo ideológico com o governo Lula, ou seja, pensa diferente do governo Lula. Ele diz assim, o lado político, para além da traição dos interesses nacionais, parece que ele está negociando com parceiros externos antes de ser eleito. E ele está oferecendo coisas, ele está oferecendo vantagens comerciais aos Estados Unidos, sendo que o processo eleitoral sequer aconteceu, ele está entregando coisas adiantado. Como se você fosse sentar para negociar com alguém e dissesse, olha, antes de mais nada, tá aqui, ó, isso aqui é seu. Não, você vai segurando um monte de trunfo na manga. À medida que a negociação vai avançando, aí você vai dizendo, não, eu troco isso aqui por isso aqui, eu troco isso aqui por isso aqui, ele já está se antecipando. Mas aí esse diplomata segue. Do ponto de vista diplomático, o assassinato de uma das nossas principais iniciativas históricas, que é o Mercosul, torna os nossos interesses vulneráveis, inclusive na região, e debilita a nossa liderança silenciosa. E aí ele diz o seguinte, e ainda tem do ponto de vista eleitoral. Ele, de fato, parece estar fortalecendo o Lula. Olha, tem coisa que nem precisa de adversário para desmontar. A própria carta faz o serviço. Flávio Bolsonaro enviou um documento aos Estados Unidos pedindo para adiar o tarifaço contra o Brasil. Até aí, alguém poderia dizer, ah, que bom, ele está preocupado com o país. Mas calma, vamos olhar o detalhe, porque é no detalhe que mora o vexame. O argumento central não é, não prejudiquem os trabalhadores brasileiros. Não é, não ataquem a indústria nacional. Não é, respeitem a soberania do Brasil. Nada disso. O argumento é, isso pode dar uma vitória política ao Lula. Perceberam o nível? O problema não é o Brasil apanhar economicamente. O problema é Lula sair fortalecido. Ou seja, para essa turma, o país vem depois da eleição. A economia vem depois da candidatura. O trabalhador vem depois do cálculo político. E é exatamente por isso que Lula chamou a família Bolsonaro de traidora da pátria. Porque não estamos falando de divergência normal, de debate democrático, de disputa de projeto. Estamos falando de político brasileiro indo bater na porta de governo estrangeiro para discutir tarifa contra o próprio Brasil. E ainda pedindo, olha, segura isso aí até depois da eleição. Minha gente, isso é quase um tarifa ao Brasil, mas só depois que passar a urna tá. É ou não é um negócio inacreditável? E tem mais, quando Flávio pede adiamento, ele acaba legitimando o tarifaço. Ele não diz que a medida é injusta em qualquer momento. Ele não diz que é um ataque ao Brasil agora e depois. Ele diz, na prática, agora atrapalha a minha campanha, depois a gente conversa. É o patriotismo de camiseta verde e amarela importada. Na frente das câmeras, gritam Brasil acima de tudo. Nos bastidores, entregam vantagem comercial para a potência estrangeira antes mesmo de sentar na cadeira. E aí entra outro ponto gravíssimo. Mercosul. Defender o enfraquecimento ou o fim do Mercosul é abrir mão de uma das principais ferramentas de negociação do Brasil na região e no mundo. É deixar o Brasil mais isolado, mais fraco, mais dependente. Mas, para quem sempre confundiu soberania com submissão aos Estados Unidos, talvez isso nem pareça problema. O mais irônico é que Flávio tentou se apresentar como solução e acabou servindo de cabo eleitoral involuntário de Lula. Porque Lula aparece dizendo, comigo o Brasil negocia de igual para igual. E Flávio aparece dizendo, por favor, não prejudiquem minha eleição. A diferença é brutal. Uma coisa é defender diálogo com qualquer país, inclusive os Estados Unidos. Outra coisa é ajoelhar politicamente e tratar o interesse nacional como moeda de troca eleitoral. No fim das contas, essa carta revela muito. Revela que o discurso patriota da extrema-direita brasileira tem prazo de validade. Dura até o momento em que o interesse deles entra em conflito com o interesse do Brasil. Aí, meu amigo, eles escolhem o lado deles, não o lado do povo, não o lado da indústria, não o lado do trabalhador, o lado deles. E Lula fez bem em bater duro.